Bom dia e a paz de Jesus a vocês. Quero deixar aqui, meus irmãos e amados, que essa parábola, do filho pródigo, o filho que jogou tudo que tinha para viver sua vida lá fora no mundo. E lá nessa parábola, que diz aqui em Lucas 15:11, que um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço dele disse ao pai que ele queria ir embora e que ele dividisse entre ele e o irmão, a sua herança, pegou a parte da sua herança e foi embora. Ele saiu afora, e ele, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidade, E foi aí que ele encontrou uma pessoa e aquela pessoa mandou para ele os campos, ele trabalhar com os porcos, e ali ele não tinha o que comer e ele começou a comer restos dos porcos, onde os porcos comiam, ele comia os restos ali. E ele lembrou, ficou lembrando em si que quantas pessoas trabalhavam para o pai dele, em abundância tinham tudo do bom, e ele ali passando necessidade. E ele lembrou, sentiu saudade no coração dele de ir ao pai, e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um desses teus trabalhadores. E ele levantou e foi para o seu pai, E chegando lá, o pai o viu, ficou cheio de compaixão, se moveu, de íntima compaixão e correu, o abraçou e o beijou e ele disse, Pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele estava tão feliz, ele preparou, falou com os servos dele para preparar uma roupa melhor para ele vestir, sandálias, anel na mão, tudo o pai preparou e fez uma grande festa. E o filho mais velho ficou com raiva por causa disso, mas ele, E ele olhou para o filho mais velho e disse: Meu filho, você tem tudo aqui comigo. Mas o seu irmão estava perdido, ele voltou e foi aquela festa. E o que eu tiro nessa parábola do filho pródigo, É que Jesus, ele quer nos ensinar, do filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador, esbanjador, aquele que não tem prudência, bom senso, é insensato, gasta tudo que tem. Faz coisas erradas, como todos nós já fizemos ou fazemos. Mas o que essa parábola nos ensina, para a nossa vida nos dias de hoje? É que não importa o quão longe tenhamos nos afastado de Deus, Ele está sempre disposto a nos receber de volta. Ele não nos recebe de volta como servo, mas como filhos, e filhas que somos amados por Deus. Então Jesus, ele nos recebe de volta como os filhos dele, não como servos. E o contexto dessa parábola, mostra-nos que Jesus tem um público diversificado. Enquanto uns pensam que Jesus é um religioso, cheio de regras, aquelas regras. Jesus, por um lado, estão os religiosos, e fariseus, e do outro lado estão os publicanos. Então, aqui fala que no contexto, mostra-nos que Jesus tem um público diversificado. Por um lado estão os religiosos, fariseus, e do outro lado estão os publicanos, cobradores de impostos para Roma, e pecadores. Estes tinham uma conduta imoral que contrariava a lei de Deus. Quer dizer, Deus, ele não olhou para a conduta desse filho, imoral, gastador, esbanjador. Mas o que Deus olhou nele Deus olhou por misericórdia. Deus nos olha com amor e compaixão. E o amor de Deus por nós, pecadores, vai muito além da compreensão humana e é inexplicável. Como é que Deus vai olhar para uma pessoa imoral, pecadora,
falha. Deus vai olhar isso na gente? Não. Ele vai olhar o nosso arrependimento sincero. A nossa, né? O que ele vê na gente, o nosso arrependimento, que somos falhos, pecadores, né? E ele olhou para aquele rapaz, aquele filho, com o olhar de um pai, cheio de misericórdia. E aonde não temos o amor de um pai natural terreno, encontramos o verdadeiro amor que nos protege, nos dá abrigo e conforto. Quantas vezes nós procuramos nas pessoas, nos pais, nas coisas, o amor, onde não encontramos, onde somos, muitas das vezes, pessoas são menosprezadas, uma mulher menosprezada por não ter um marido, não ter filhos, é incompreendida, muitas das vezes é rejeitado, aquele rapaz é rejeitado pela família, menosprezado, pelos erros que ele, né, escolheu, as escolhas erradas, e às vezes nos sentimos tão para baixo, achamos que não merecemos o perdão e o amor de Deus, porque erramos, mas Deus, né, ele, lá em Lucas capítulo 5:32, ele mesmo fala, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, né? E Deus fala aqui também no capítulo de Mateus 9, né, que fala também sobre isso. Mateus, ele era o quê? Ele era um publicano, um cobrador de impostos, mas quando ele viu Jesus ali, né, Jesus o viu, ele olhou, né, e Jesus passando adiante dali, Mateus 9, versículo 9, Jesus passando adiante dali, viu assentado um homem chamado Mateus e disse, segue-me, e ele levantando-se o seguiu. E no versículo 12, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de os fariseus, né? No versículo 11, os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come com o vosso mestre? O mestre, né, de vocês come com os publicanos e pecadores. Jesus, porém, ouvindo-lhe, disse-lhes, não necessitam de médicos são, mas sim os doentes, né? E no 13 versículo, Jesus diz, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Jesus falou para os fariseus, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso quer dizer que, mesmo sendo falhos, pecadores, quando erramos muito, mas pela infinita bondade e misericórdia de Deus, né, que fomos salvos pela graça, não por obras nem sacrifício de homem nenhum, mas pela infinita graça do Senhor Jesus Cristo, o amor dele por nós é intenso, é inexplicável. Como é que você explica Deus, né? O amor de Deus, ninguém consegue entender, compreender o que há na mente de Deus. Quem vai ler a mente de Deus, de Jesus? Como é que você vai explicar hoje, nos dias de hoje, um pai amar um filho que roubou, que matou, né? Que fez imoralidades de todos os tipos, uma filha que nunca casou, não teve filhos, que saiu como casado, mas hoje Deus não olha isso, Deus olha o arrependimento da pessoa, né? Aquele reconhecimento que errou, que está ali na dependência de Deus, que está ali fragilizados emocionalmente, muitas das vezes rejeitado pela sociedade, pelos aqueles que se consideram muito justos e que não são erros. Deus não está preocupado com o que eu faço ou o que você faz, mas sim a intenção, o que nós somos, o que Ele vê em nós, né? O quanto temos arrependimento das coisas que fizemos, as nossas dores emocionais, né? Psicológicas, pelas consequências da vida, dos erros. Deus nos olha com tanta compaixão, com tanta misericórdia. Nem eu, nem você estamos rejeitados por Deus, não. Ao contrário, nós somos filhos amados, filhas amadas por Deus. E Ele nunca nos rejeitou. O mundo nos rejeita porque erramos,